E o plenário do Supremo deve analisar hoje uma ação direta de inconstitucionalidade sobre alterações na lei dos partidos políticos, na parte em que dispõe sobre o apoio de não filiados e o tempo para fusão ou incorporação de legendas. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio, vai conversar com a gente a respeito desse assunto e dos outros demais da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, é um pedido de liminar nessa ação, né? Ele já foi analisado? Não, isso é o que está na pauta, inclusive, o primeiro item da sessão plenária de hoje, da pauta que foi divulgada, é exatamente este pedido liminar na ação direta de inconstitucionalidade. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desta ADI, já solicitou, requisitou informações para a Presidência da República, Congresso Nacional e também já a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Para que essa decisão a respeito da liminar ela seja concedida, são necessários que no mínimo 6 ministros votem a favor da concessão da liminar. Então, na pauta de hoje, consta exatamente esse pedido de liminar. E o que se pretende com essa ação? Bom, o que se pretende com a ação? A liminar, basicamente, suspender os dispositivos que estão sendo questionados. A ação, o pano de fundo dessa ação é a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2015, logo de março de 2015, que tratou exatamente sobre a questão dos requisitos para o registro de partido político. A lei estabelece um requisito, o partido, para que ele possa efetivamente disputar as eleições, participar do processo eleitoral efetivo, ele precisa ter um registro no TSE. E esse registro no TSE, ele traz algumas, a própria legislação, ela traz algumas exigências, como, por exemplo, ele tem que ser de caráter nacional. E para comprovar esse caráter nacional, a legislação estabelece que aquele partido será considerado de caráter nacional, aquele que comprovar o apoiamento de eleitores não filiados a partido político. Então, ele tem que ter o apoio de eleitores que não tenham outra filiação partidária, então tem que ter um número mínimo desses eleitores. Então, o que esta ADI está questionando, o partido que está questionando, o Partido Republicano da Ordem Social, questiona exatamente essa exigência de só ser possível registrar junto ao TSE o partido que tiver a adesão de eleitores que não tenham nenhuma outra agremiação política. E qual a importância desse registro que você disse junto ao TSE? Bom, é a partir desse registro que o partido pode efetivamente participar do processo eleitoral. Então, com o registro, ele vai ter também direito àquela denominação, a sigla, preservação dos símbolos. Então, tudo isso só é possível a partir do momento em que você tem o registro no TSE. Então, a disputa no processo eleitoral, ela só pode acontecer diante desse registro que é imprescindível, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, aqui é responsável por esse registro e existem requisitos que estão previstos na própria legislação. Em relação à fusão e à incorporação dos partidos políticos, que também está aí para ser julgado, quais são os questionamentos? Bom, essa lei também trouxe uma alteração no que diz respeito aos requisitos para a fusão e incorporação dos partidos políticos. A lei, para que isso seja possível, é necessário que esse registro junto ao TSE exista no mínimo por 5 anos. Então, o que a agremiação que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade está argumentando? Que essas exigências, tanto no que diz respeito ao registro do partido político, quanto ao requisito para a fusão e incorporação, eles acabam dificultando a participação popular no processo democrático. A partir do momento em que se exige que um cidadão ele não seja filiado a nenhum outro partido político, somente ele é que poderá participar da criação de um novo partido, isso acaba desprestigiando aquele cidadão que já se filiou partidariamente. Então, de acordo com a agremiação, isso seria inclusive um tratamento diferenciado entre os filiados e não filiados, e isso, ao invés de facilitar, acaba dificultando não só a participação no processo democrático, como a participação, a própria criação em si dos partidos políticos. E no que diz respeito a essa exigência prévia de 5 anos, eles também entendem que isso é inconstitucional e é por essa razão que pedem a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos que alteram esses pontos que nós acabamos de mencionar. Gisele, já há algum posicionamento da PGR? Procuradoria-Geral da República já se posicionou, se manifestou contrário ao deferimento da liminar e, inclusive, em relação ao mérito, também se manifestou contrário a todos os argumentos que estão expostos na ação direta de inconstitucionalidade. De acordo com a PGR, essas exigências no que diz respeito ao cidadão não ter
previamente uma filiação partidária, essa exigência ela serve inclusive para evitar fraudes. Então, quando se tem lá a necessidade de que esse partido, para conseguir registro junto ao TSE, ele tenha uma representatividade nacional, é exatamente para permitir que partidos que não têm, para impedir que partidos sem representatividade consigam se registrar. Então, o fato de se exigir esses requisitos, de acordo com a alteração da lei, é para evitar fraudes. E, inclusive, de acordo com a PGR, um cidadão que queira, né, se filiar a um outro partido, ele tem que se desfiliar do anterior para, então, conseguir se agregar àquele bloco de pessoas que estão, na verdade, tentando formar e registrar um novo partido. Então, esse requisito em si, ele não impediria a possibilidade da participação popular na medida em que o cidadão, o eleitor, ele pode, inclusive, se desfiliar da agremiação anterior. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco para falar das outras pautas que estão previstas para a votação, para a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal. Até daqui a pouco. Por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, a pauta também tem outros destaques envolvendo o direito eleitoral, né? Eu posso até dizer que essa matéria eleitoral, na verdade, é o grande destaque da pauta de hoje, porque nós temos ao todo 4 processos, são 3 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral, todos eles envolvendo matéria eleitoral. Em relação a outro tema que também está na pauta, inclusive objeto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma da relatoria da ministra Carmen Lúcia, a outra do ministro Luiz Fux, está uma que questiona exatamente essa divisão, né, que está estabelecida na legislação no que diz respeito à participação dos partidos na propaganda eleitoral gratuita. Então, tem essa ação direta de inconstitucionalidade que questiona exatamente essa distribuição no que diz respeito àqueles partidos que não têm representatividade na Câmara dos Deputados e como é que seria efetivamente essa possibilidade dele participar, porque da forma como está previsto na legislação, eles ficariam limitados exatamente por não terem representação na Câmara dos Deputados. E aí, com isso, eles entendem que haveria, então, uma desigualdade no que diz respeito às disputas eleitorais, porque aqueles partidos com maior representação teriam maior tempo, né, gratuito, tanto no rádio quanto na televisão. E aqueles sem representação, eles ficariam, então, prejudicados. Então, nesta ação direta de inconstitucionalidade, na verdade são 2, uma da relatoria da Carmen Lúcia e outra do ministro Luiz Fux, tratam exatamente dessas questões no que diz respeito à divisão do horário eleitoral gratuito. O Supremo já julgou caso semelhante? Nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive foi em 2012, foi um julgamento por maioria. Na ocasião, 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas em conjunto e naquela oportunidade o Supremo assegurou àqueles novos partidos, aqueles partidos que foram criados após as eleições, né, o direito ao rateio, né, dos 2/3 que tem previsto na legislação no que diz respeito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, exatamente condicionado proporcional à representação da Câmara dos Deputados, daqueles que foram, ainda que migraram para o novo partido e que foram eleitos ainda com a legenda anterior. Então, eles poderiam, mesmo diante dessa situação de terem sido eleitos por uma outra legenda, a partir do momento em que eles acabaram indo para outro partido, eles poderiam levar consigo o tempo aí referente à propaganda eleitoral. Qual a importância da propaganda eleitoral? Ela é de suma importância no processo eleitoral porque é a partir dela que o partido efetivamente ele divulga quais são as propostas, né, o programa de governo. Existe tanta possibilidade de se angariar votos para o candidato em especial que vai lá e se apresenta e diz qual é o cargo que ele está concorrendo e diz qual é a proposta que ele tem, inclusive tenta demonstrar ali a sua aptidão para assumir um cargo político, e é também uma oportunidade para que o partido mostre a sua proposta programática no que diz respeito às ideias partidárias. Então, serve exatamente para divulgar a proposta de governo e as ideias do próprio partido. Ótimo, Gisele, obrigada pela participação hoje. Amanhã a gente volta para falar novamente da pauta do Supremo Tribunal Federal. Obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã.